revitalização, então, pelo Programa Nacional, né? Eu só queria trazer essas ideias aí, até o Henrique que fez, né? O que falou aqui no início hoje, né? O superintendente adjunto, acho que é esse o termo aí, né? Do Henrique, ele participou da elaboração dessa história aqui, tá? Então ele tem uma mãozinha aqui nessa história né, dessa reflexão toda do que seria a revitalização das bacias brasileiras. E aí vocês estão vendo aqui, ó, nessa história entra os conceitos de remediação, reabilitação, restauração. E aí a restauração seria algo assim para deixar a bacia como ela era originalmente. E aí, nessa reflexão, vocês estão vendo aqui, ó, o ecossistema original. Isso não dá para fazer, gente. Isso é muito difícil, é muito caro. Então, até nessa reflexão do que seria a revitalização, até surge aqui esse gráfico, por isso que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, essa história aqui, que aí a gente estaria mais na linha de reabilitação da bacia e remediação das questões, mas chegando num novo ecossistema que vocês estão vendo aqui, ó. Não mais o original, porque o original vai ser muito difícil da gente conseguir chegar depois que a gente já alterou os sistemas aí das bacias, né? Então essa seria só uma reflexão que o pessoal, né, se debruçou aqui para formar esse programa. Então tá lá, ó, já tinha falado segurança hídrica, serviços ecossistêmicos, infraestrutura verde e gestão integrada de bacias. Olha lá, ó, todos os conceitos que estão aí baseados, né, na ideia de revitalização. E aí a gente chega no conceito, gente. O que seria então para o Programa Nacional de Revitalização de Bacias o conceito de revitalização? Olha lá. A revitalização de bacias hidrográficas consiste na recuperação, conservação e preservação ambiental por meio das ações integradas e permanentes que promovam o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais, a provisão dos recursos ecossistêmicos e o aumento da disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade para os usos múltiplos. Então tá lá, é um programa que vem ajudar, corroborar com a Política Nacional de Recursos Hídricos para que a gente chegue nesses objetivos. Então essa é a ideia, tá? E aí o programa foi definir a sua área espacial de recorte aí, né? E aí ele compôs aqui, gente, 8 agendas. E é por isso que eu estou, gente, trazendo todos esses conceitos, porque eu acho importante, né? A gente está ciente disso tudo que está acontecendo numa linha geral que eu falei para vocês. A conversa hoje à tarde é numa linha mais de menor escala e maior abrangência. Então a gente está falando aqui no nível do país, né? E talvez assim nível de estados, né? E então assim vejam como a gente está conversando primeiro nessa linha de pensar a recuperação de bacias nesse enfoque, né, de abordagem, cada um pensando no seu estado ou o país como um todo pensando na revitalização de bacias. É isso que o programa traz. E aí ele traz aí, gente, ó, 8 agendas. Vejam que interessante. Eu já vou mostrar para vocês. Agenda rosa, marrom, laranja. Tinha umas que eu nem sabia que existiam, gente. Agenda cinza, verde, roxa, azul e vermelha. Então, eu já vou mostrar aqui, tá? Então, a base do programa tá lá, ó. Agenda humana seria a agenda marrom, que é o saneamento, né? A agenda rosa. Já vou falar o que que é. A econômica seria a agenda cinza, das indústrias, a agenda laranja, da agricultura. A hídrica, a agenda azul, né, gente? Resiliência, a agenda roxa. A agenda verde, ecossistêmica. E a agenda institucional, que seria a agenda vermelha. Então, tá aí. Então, tá aqui explicando cada uma, ó. Depois vai ficar para vocês aí os slides, depois vocês vejam aí. Mas eu acho muito interessante a gente estar antenado com esses conceitos. Talvez boa parte de vocês já estejam acompanhando isso aqui, mas eu achei interessante trazer, porque assim, isso é a base do que a gente vai estar fazendo lá na ponta, no final, que é justamente o produtor de água, mas o produtor de água é uma ação de revitalização. E aí se perguntarem o que é a revitalização? Então essa que é a proposta aqui dessa conversa, a gente entender bem como o Estado brasileiro está entendendo o que é a revitalização por meio do programa de revitalização de bacias, tá? Então tá lá, ó, a dimensão hídrica, agenda azul, resolver os problemas hídricos, obviamente, né? A dimensão humana, gente. Quando a gente fala de revitalização de bacia, gente, não tem como, tá lá, né? Os problemas que a gente vê na zona urbana, na zona rural, muitas vezes relacionados à questão humana, né? Dificuldades, é, tem uma série de problemas aí na área urbana, mais uma série de problemas sociais, na área agricultura, na área rural também, problemas sociais, falta de saneamento. Então vejam como as coisas vão se misturando, né? A dimensão econômica, eu falei para vocês, agenda cinza, né? Demanda de água para as indústrias, sistemas produtivos e agenda laranja, manejo de áreas agropecuárias, concentração de atividade produtiva, agenda verde, a ecossistêmica, recuperar os ecossistemas, que parte disso está no produtor de água, né? E a dimensão resiliência, a agenda roxa, né? Se preparar para mudanças do clima,
A gente tem aí uma baita área no Brasil que deverá ser mais afetada pelas mudanças climáticas, que é o semiárido brasileiro. E fora isso, a gente também está sendo afetado em todas as regiões do país, né? Então, assim, se preparar para isso, e às vezes os períodos de seca também, né? E a dimensão institucional, gente. Fazer tudo isso funcionar, que é o que a gente já tinha discutido, gestão integrada de recursos hídricos, né? Então, essa que é a questão aqui, tá? Essa aqui são as áreas de atuação do Programa Nacional de Reutilização de Bacias. Então, como as bacias estão divididas aqui agora, tá? Então, vocês estão vendo lá, que foi o Rômulo, né? Quem foi? Errei o nome, não. Ah, tá aqui. Bartolomeu, gente, desculpa, confundi. Bartolomeu tinha colocado lá a questão de bacias e áreas. Então, veja, Bartolomeu, para a gestão para a gestão do programa de revitalização de bacias, ele chegou a dividir, ó, as bacias do São Francisco agora estão divididas aqui em 4 áreas, né? O Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. O Tocantins Araguaia também está dividido aqui em várias unidades. Então, veja que agora dividiu em unidades para facilitar provavelmente tem uma razão, óbvio, né, para a divisão dessas unidades. Então, o programa, a visão nacional aí de recuperar as bacias, está dividido nessas unidades hidrográficas. Então, só para apresentar para vocês. E aí está lá, gente, Programa Nacional de Reutilização tem muito forte essas 3 agendas, meio ambiente, aliás, essas 3 políticas, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos. De novo, a gente está falando aqui de gestão integrada de bacias, gestão integrada de recursos hídricos. Não tem como acontecer revitalização sem unir essas agendas. Mas vocês estão vendo que a maior parte, né, da circunferência aí do programa está lá para a agenda de recursos hídricos, obviamente, né? Então é isso. Aí, gente, isso é muito legal, porque tem lá, né, formas de como trazer investimentos e também de como fazer o pessoal se interessar pela revitalização. Então, eles estão lançando também um selo lá, né, de certificação para quem participar e fizer, né, implementar a revitalização. E tem o PSA aqui, o pagamento de serviços ambientais e redução de tributos. Mas eu queria chamar a atenção, obviamente, que está aqui, ó, dos instrumentos econômicos que vão estar aí rolando, né, na implementação desse programa de revitalização de bacias no país é justamente o pagamento de serviços ambientais. É o que eu tinha falado para vocês. Como isso passou a ser fundamental para a gente, além dos instrumentos da gestão de recursos hídricos, da cobrança pelo uso de recursos hídricos, mas também o pagamento de serviços ambientais. Como isso passou a ser importante, está aí o produtor de água acontecendo e vai acontecer cada vez mais, né, gente? Essa que é a questão. E para acabar, gente, isso aqui de novo, está só associando, acho que eu já falei demais do programa aqui, e só para mostrar as diferentes 5 áreas temáticas de ação do programa, planejamento e informação. Então, de 2007 a 2009, eu fui o coordenador dessa área aqui de planejamento e informação do programa, e é uma complexidade se fazer a gestão dos dados e informações de todo esse programa, né? E agora, a área temática 2, o fortalecimento institucional socioambiental. Gente, voltando, ó, a revitalização está falando a mesma história que a gente já viu na Política Nacional de Recursos Hídricos. Não tem como a gente fazer gestão das águas, não tem como a gente fazer revitalização de bacias sem a gente envolver a sociedade. E para isso a gente precisa dar condições para a sociedade participar dos processos. Por isso que tem essa agenda de fortalecimento institucional socioambiental aí. Proteção e uso sustentável dos recursos naturais, saneamento, controle de obras públicas, hídricas e economia sustentável. Então estão aí as linhas do programa, gente. Então vamos lá. Falei da revitalização, eu queria fazer esse nivelamento com vocês dos conceitos do Programa Nacional de Revitalização de Bacias. Agora eu queria voltar aqui para a realidade, né? Então vamos lá, e agora, né? Ricardo, você falou tudo isso, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a política o programa de revitalização de bacias, né? Política é o programa, né? Que é uma política pública, passa a ser também, né, gente? E aí agora a gente volta para o nosso normal aí, tá aí, ó, uma bacia hidrográfica, essa aí, a região de montante aqui está mais preservada, a região de jusante tem municípios, e como é que a gente faz para começar do zero agora, né? Vamos aí trabalhar agora para recuperar essa bacia, revitalizar essa bacia, com todas aquelas, né? A gente tem que ter uma linha de ação aí, né? Então, mas o que que eu queria chamar a atenção? De um lado, tanto a Política Nacional de Recursos Hídricos como o Programa de Revitalização de Bacias está dando um arcabouço para a gente começar a trabalhar, né? E aí, fora isso, gente, eu trago aqui agora, ó, então, como é que a gente vai identificar, né, quais são as áreas que precisam ser recuperadas na bacia, etc. Aí não tem jeito de a gente deixar de seguir uma sequência básica. Então, de um lado, eu queria falar para vocês, retomar aquela história. Se a gente estiver falando de uma bacia, gente, que tem já um plano de bacia numa escala que atende lá o que a gente quer para entender aquele sistema que a gente está trabalhando para recuperar, ótimo.
Só que às vezes o plano de bacia, gente, ele está numa escala que ele não vai atender aquela pequena bacia. E como é que a gente faz? Então, no fundo, a gente vai ter que começar e implementar a mesma sequência de etapas que a gente tem em qualquer plano de bacia ou plano de recursos hídricos aí, tá? Então, é isso que eu vou chamar a atenção aqui agora de vocês para isso. Então, tem lá, ó, a sequência de etapas: diagnóstico, prognóstico e delineamento das ações. No fundo, é isso. Diagnóstico de como é que está a situação da bacia, quais são os problemas, quais são... Isso gente, não tem jeito da gente escapar de trabalhar informação, levantar informação ambiental e levantar informação de recursos hídricos da bacia para a gente começar a diagnosticar quais são as questões a serem, né, as áreas a serem revitalizadas aí, né? E fazer um prognóstico. O que vai acontecer com essa bacia no futuro? Será que dá para a gente, né, fazer isso? Dependendo da ferramenta que a gente usar, dá para fazer. E por último, gente, delineamento de ações de recuperação e partir para mãos à obra, não é isso? Então, primeiro, gente, a gente começa com levantamento e tratamento de informações. Hoje em dia, gente, não tem como, né? Hoje em dia não, já tem um tempo, né? A gente não começar sempre um diagnóstico desse, é uma área, é um território, uma área do território, é um recorte territorial, a gente não começar com levantamento de informações espaciais. E depois a gente fazer o nosso planejamento. Então, vamos lá, ó. Vocês estão vendo aí? Que a gente está fazendo hoje em dia, né, gente? Já tem um tempo, né, gente? Então é isso, ó. A gente vai levantar primeiro, eu estou mostrando algumas aqui, ó, algumas informações, né? Esse aqui, na verdade, ó lá, o modelo digital de elevação vai dar a topografia, o relevo da bacia para a gente. Eu já mostrei hoje lá no começo, né, da nossa aula hoje. A gente pode dividir a nossa bacia, dividir em subbacias ou não, trabalhar ela como uma bacia só. Gente, a gente está com alguém com o microfone aberto aí. Ah, fechou. Joia. E aí, gente, então hoje eu trago essas imagens aqui para mostrar isso para vocês. Hoje é fundamental a gente, de alguma maneira, conseguir fazer um levantamento de informações espacializadas da nossa bacia para entender como é que está a situação da nossa bacia, tá? Então, é uma primeira parte do trabalho hoje em dia de diagnóstico de qualquer projeto, né, de recuperação de uma bacia. Aí a gente tem que estar trabalhando essas informações. Depois, isso aqui é a mesma história, né? Na verdade, eu só mostrando uma outra. A gente vai unir esses mapas para gerar um mapa só, integrando as informações ou analisar de maneira separada esses mapas, né? Vamos lá, diagnóstico ambiental. O que ele vai envolver, gente? Para a gente começar a trabalhar na nossa bacia, fornecer as informações básicas lá enquanto a disponibilidade quantitativa, como é que estão os recursos hídricos? E às vezes, bacias pequenas, a gente não tem dados, às vezes, né? Então a gente tem que trabalhar. Como é que a gente levanta informações? Aqui no DF mesmo, gente, aqui no DF acho que é a unidade da federação que mais tem pontos de monitoramento de ambientes aquáticos, tanto de medição de vazão quanto como medição de qualidade de água. No entanto, ainda, né, isso nunca, isso é infinito, né, gente? Tem inúmeras áreas aqui dentro do Distrito Federal, essa unidade da federação pequenininha, que as pessoas usam o ambiente aquático para um ou outro uso e não tem informação sobre a situação daquela localização. Então, é isso, né? E às vezes a gente está trabalhando em uma bacia hidrográfica agrícola, não tem, nunca foi monitorada, às vezes, então a gente precisa começar a trabalhar nessa linha. Como é que a gente levanta dados dessa bacia, né? A gente vai estar discutindo sobre isso amanhã também. Determinar as demandas, né? Quais são os usos da água? Quais são as quantidades, né, requeridas, né? E a qualidade requerida aí, né? Para os usos. Disponibilizar essas informações em linguagem acessível para a sociedade, se possível, através do comitê de bacia. Se for uma bacia muito pequena, o comitê está muito distante, tá com falha aí, o comitê está com falha, né? A população também tem que procurar, né, o comitê para ajudar aí nessa história. Mas, assim, mas às vezes a população, a comunidade da bacia vai ter que se organizar ali. Às vezes é uma bacia pequena, vai ter que se organizar ali mesmo para fazer funcionar tudo isso, né? Subsidiar e estabelecer as diretrizes para a implementação da gestão de recursos hídricos, tentar trazer, né, a implementação dos variados instrumentos ali para a área da bacia, se for pequena, né? E apontar todos os instrumentos, aí, enquadramento também, e fornecer elementos, então, para estabelecimento de ações e metas. E aí, gente, vejam só, eu trago aqui um desses planos, né, que estão disponíveis aí num desses materiais da Ana, que a gente vai estar disponibilizando para vocês aí, ou o texto junto na apostila aí, né? Tá aí, né? Então, as etapas do plano diretor. Isso aqui é associando um pouco, né? Um plano diretor de bacia, seja para ou plano diretor, aliás, né, urbano aí, né,
Mas então, assim, primeiro eu precisaria fazer o diagnóstico das áreas. Então tá lá, o levantamento de dados, diagnósticos, vários meio físico, meio socioeconômico, e aí vai, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Prognósticos, para onde vai a bacia aí, né? A situação. Nesse caso aqui é plano diretor, tá? Eu estou fazendo paralelos aqui. Então, o plano diretor é o, né, do município aí. Propostas, metas ambientais, áreas a ocupar, preservar, uso e ocupação do solo, etc. Esse é o sonho, né, gente? E leis básicas, né? Quais são as leis que a gente já tem, quais que precisam ser feitas aí no município, né? Ou aqui no Distrito Federal, né? E executar e avaliar. Qual que é o problema dessa história, gente? Vocês estão vendo aí, ó, já começa a falha daí, né? Então, assim, a gente chamava atenção para isso a gente chamou nesses últimos anos aqui no Comitê de Bacia do Distrito Federal a atenção do planejamento urbano aqui do Distrito Federal sempre para isso, né? A água sempre é deixada de lado. E não dá para acontecer isso, né, gente? É o que vai, né? A gente já teve uma crise hídrica aqui no Distrito Federal e idem para outras regiões do Brasil. Então, assim, como, né? Já começa daqui, ó. A gente tem esse plano diretor, tá com uma falha aí, né? A gente precisa, tá lá, análise meio física, recursos naturais, mas assim, a gente precisa trazer a água um pouco mais forte aí nessa história, né? De qualquer forma, tá aí, gente. Essa é para o início do planejamento, né, das áreas urbanas para a gente adequar aí as bacias urbanas mais o saneamento básico e sistemas de controle de drenagem. Isso seria para as áreas urbanas. Então, assim, uma ideia, né, de como é que a gente tem que começar. E tem essa informação? Não tem? O município tem plano diretor? Não tem. O município tem plano diretor e ninguém está respeitando a água. Então, assim, a gente tem que identificar nessa cadeia de planejamento onde é que estão as falhas, né? Não tem planejamento? Não tem planejamento. E ninguém está ligando muito para a água. O planejamento está sendo feito à revelia. Então, assim, e a gente tem que brigar mesmo, como já foi colocado aqui hoje, que está todo mundo brigando aí. A gente brigou muito aqui no Distrito Federal nesses últimos anos em relação à questão do planejamento urbano, que essa é uma dos nossos fatores complexos aqui no Distrito Federal, né? Como o Renan já colocou, a gente tem problema aqui, a população crescendo, precisando de área para morar. E isso também muitas vezes é usado como desculpa para a gente ter áreas, muitas vezes sem planejamento sendo criadas, né? Então ficam essas questões aí. Mas vamos lá, gente. Planejamento de bases rurais agora, que é aí o que é o nosso foco da conversa nestas 2 semanas aqui, né? Então, olha lá, existem áreas onde há conflito, vamos levantar isso no planejamento de uma bacia rural, entre as atividades envolvidas e a legislação ambiental aí vigente. Existem áreas de interesse para conservação e, né, para serem preservadas. Quais são as condições das matas ciliares, que a gente já conversou sobre isso hoje, né? Da condição da zona ripária ali. Existem áreas mais suscetíveis com maior suscetibilidade à erosão. A gente precisa identificar as fontes de poluição hídrica, identificar locais dentro da bacia onde há uma maior demanda hídrica também. E o ideal, gente, a gente já está entrando em alguns instrumentos que a gente vai estar discutindo amanhã, que é né, de como é que a gente responde em termos de conservação do solo. Está lá, ó, a capacidade de uso e aptidão do solo é um instrumento importantíssimo para a gente usar nas bacias agrícolas. E o diagnóstico geral, gente, dados gerais do município ou municípios que a bacia faz parte, seleção das microbacias, dados da microbacia e vai. Problemas, monitoramento, avaliação e revisão do plano. Então, essa é a proposta agora, né? A gente saiu do plano diretor, que era mais urbano, e esse aqui é o planejamento de bacias rurais. Então, essa seria uma forma, gente, a gente sair os grandes instrumentos, né? E está começando, né? Quando as bacias são menores aí, para a gente estar começando a pensar como a gente melhorar a situação daquela bacia. Primeiro a gente gera informação, aí a gente faz o diagnóstico, faz o planejamento, né? E aí, gente, esse aqui é o que algumas diretrizes que foram propostas aí pelo Bertone Lombardi Neto, doutor Francisco Lombardi Neto, né? Que é o seguinte, gente. Então, qual que seria uma sequência estratégica aí para fazer esse planejamento, né, de atuação e recuperação das bacias rurais? Manejar adequadamente os recursos naturais, principalmente solo e água, óbvio, né, gente? Incrementar a produção e a produtividade. Então, a ideia é incrementar a produção, né? É diminuir ou mitigar os riscos de secas ou inundações, reduzir o processo de degradação dos solos, principalmente da erosão, óbvio também, né, gente? Garantir uma maior disponibilidade, uma maior qualidade de água, também é outro interesse básico. Estimular o planejamento, a organização e produção municipal, sobretudo de alimentos básicos. Então, aí eles chamaram a atenção, os autores aí,
para a questão das bacias rurais e o seu uso estratégico pelo município também. Então, assim, precisa produzir também para o município alimentos básicos, então tem essa questão. Incentivar a organização associativa de produtores rurais visando a solução de problemas comuns. Isso tem funcionado muito bem aqui no Distrito Federal. Em algumas bacias tem uma organização forte dos agricultores para resolver os seus problemas, né? Maximizar as rendas municipais e comunitárias a partir da capacitação de pessoas para o gerenciamento e administração da produção, controlar a poluição, óbvio, promover ações comunitárias visando a obtenção de benefícios em áreas de produção, comercialização, saúde, educação, transporte, etc., aí, né? Nas bacias rurais, né, gente? Propiciar novas alternativas de exploração econômica na comunidade rural. Isso tem toda uma linha de política hoje em dia de agregação de valor aos produtos rurais, tem, né? Isso é importantíssimo. E participar do processo de fixação do ser humano no campo, né? Isso aí tá antiga essa fala aí deles, né? Mas eu achei importante trazer. E, e aí, como é que faz para selecionar as bacias para serem recuperadas, gente? Essa é outra linha que a gente vai estar discutindo também depois aí, na questão do produtor de água, né? Então, o que é colocado pelos autores é áreas que concentram maior número de produtores passam a ser mais importantes do que áreas com menor número de produtores, né? Obviamente que a gente tem que analisar a questão de degradação, né? Se a degradação está sendo estrondosa, né? Áreas que apresentam uma significativa produção de alimentos básicos também, obviamente, vão ser mais importantes na hora de recuperar. Locais que haja projetos de saneamento básico, locais onde estejam sendo desenvolvidos projetos de irrigação comunitária explorados por pequenos agricultores, localidades onde há interesse e disposição de investir em recursos e esforços por parte da administração local e dos produtores rurais, áreas onde os recursos hídricos tenham importância para o abastecimento urbano, locais onde existe problema de erosão ou ocorram outras formas de degradação, localidades que dispõem de recursos humanos e materiais para a implementação dos projetos. Aí tem uma série de questões, né, gente? Eu estou passando assim porque eu acho importante dar uma pensada nessas estratégias, né? Óbvio, gente, que a gente está falando aqui de um projeto de revitalização, de recuperação de bacias, é, e a gente está aqui no final desse nosso curso aqui, a gente está falando do produtor de água, que aí tem toda uma proposta de articulação para financiamento, é um projeto da ANA, né? É um programa da ANA que é em parceria com os estados. Então, assim, é outra linha de conversa. Mas aqui é bom a gente levantar um pouco algumas das estratégias que certamente também vão acabar passando pela, pela questão do produtor de água também. Óbvio que aqui não está listado, só aqui, gente, uma questão fundamental, que isso diferencia também as bacias, que é se a bacia também tem mananciais, né? Se a bacia apresenta aí mananciais de abastecimento humano, que isso também passa a ser um, é, um, um, um aspecto super importante para selecionar a bacia aí que vai receber um programa de revitalização. Gente, passamos pelo. Eu só queria voltar aqui. Passamos por um nivelamento básico sobre revitalização de bacias. Eu acho isso muito importante. Antes disso, a gente passou um pouquinho pela política nacional, só para lembrar que a política nacional de recursos já está aí dando os instrumentos para a gente executar. O problema é a gente conseguir implementar todos, e é isso que a gente está precisando ainda. Depois disso, a gente passou então pelo programa de revitalização de bacias. Se alguém não conhecia, estão todos conhecendo quais são as diretrizes, quais são as linhas temáticas. É um programa super atual, super antenado, aí foi revisado recentemente, então, assim, super antenado também com as tendências, né, de recuperação das bacias aí. E, no final, a gente discutiu um pouquinho, né, questões de como é que a gente faz para ter um planejamento mínimo urbano, resolver problemas urbanos e que vai acabar impactando nas bacias, e algumas questões que têm a ver com a gente estabelecer planejamentos, né, mais básicos, assim, mais palpáveis, né, gente, para a gente conseguir recuperar pequenas bacias rurais, né, bacias menores aí, que não sejam as grandes bacias que talvez já estejam lá com seus programas de revitalização. Na verdade, a ideia, os seus planos de bacia aprovados, né? Na verdade, a ideia é a gente trabalhar em conjunto com todas essas políticas que visem recuperar as bacias, né, gente? Então, essa ideia começa pela Política Nacional de Recursos Hídricos, depois o Programa de Revitalização e programas específicos como o Produtor de Águas. Mas esse planejamento básico, eu acho que era importante a gente, pelo menos, é, citar aqui, né, gente, que tem uma sequência de etapas a gente seguir. Começa pela geração de informação,
começa, né? Como é o que eu falei, né? É semelhante ao plano a elaboração do plano de recursos hídricos. Qualquer plano de pequenas bacias menores rurais aí nos municípios, elas vão envolver também isso, né? Quais são as informações para a gente começar a conversa dessas bacias, né? Que a gente tem, que o município tem, para depois a gente dar sequência para outras etapas, né? Então, se a gente não souber quais são os problemas que tem a nossa bacia ali que a gente quer recuperar, fica difícil da gente elaborar um conjunto de ações para recuperação, né? Mas, enfim, gente, essa era a prosa que eu queria colocar hoje. E agora eu volto ao final do nosso momento inicial aqui, na primeira parte da tarde, que eu queria abrir para vocês, né? Esse foi o primeiro conjunto aí de conteúdos que a gente achava relevante ter aqui num primeiro momento, uma primeira conversa na tarde de hoje. Na verdade, tinha mais um, mas ficou para amanhã. E eu queria saber de vocês agora, ó, alguma questão sobre isso que a gente colocou. Aí, ó, vocês colocaram a questão do plano diretor e a gente discutiu, né? Vocês viram, né? Isso aí, no fundo, quando a gente está falando do plano diretor, e só que a gente quer recuperar água, a gente está falando de gestão integrada por bacia, ou gestão integrada de recursos hídricos. E o desafio está aí, gente. Como é que a gente coloca isso em prática, né? Como é que a gente consegue que a política de recursos hídricos, seus instrumentos sejam respeitados? Então, essas são questões para a gente, que ficam aí para a gente. Pelo menos agora a gente está com o conceito, né, aí na ponta da língua para poder entender. No fundo, quando a gente está discutindo com plano diretor, com planejamento territorial, a gente está discutindo com outras políticas que a gente não tem gestão, a gente não tem domínio quando a gente está aqui na política de recursos hídricos, na gestão de recursos hídricos. Como é que a gente faz, então, para fazer acontecer? Aí que entra os variados processos de articulação, ou às vezes de reclamação, de briga, de vão para o Ministério Público, etc. Mas, assim, a questão é a gente tentar fazer essa integração, porque senão a gente sabe que, como é que diz o meu filho aí, vai dar ruim, né, gente? A gente não vai conseguir chegar num lugar bom se a gente não se abrir para tentar fazer essa articulação e gerar resultados melhores no futuro. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não têm a informação, na verdade, não entendem, né? Como, às vezes, um planejamento territorial ali, na verdade, ele não está só, né? A situação ali não é só um planejamento do território, mas sim está impactando várias outras questões ambientais, inclusive as águas. E às vezes isso também não fica tão claro para quem está fazendo isso, né? Então aí a importância da gente estar conversando e articulando. Se for possível, melhor se for num comitê de bacia. Mas a sociedade está aí para atuar de diversas formas, né? Fortalecendo os comitês e atuando pelos comitês, mas também atuando, se caso seja necessário, atuando de maneira independente para fazer acontecer também. Essa é a questão. Gente, eu estou falando aqui porque ninguém está falando. Deixa eu ver o chat aqui, peraí. Planejamento urbano sem planejamento hídrico não é viável. Isso aí, Eleusa. Eleusa, você pediu a palavra? Olá. Então, a questão da participação social. Eu acho extremamente importante. Acho que o Ricardo travou. Voltei? Não, bom, acho que o som voltou. Tá. Nós sempre tivemos muito preocupados com essa questão da participação social, porque isso enriquece o processo, né? E tanto é que agora estamos fazendo uma parceria com o Observatório de Governança das Águas, o OGA, com o Ângelo Aires, e vamos estar preparando para setembro uma oficina para todo o comitê e convidados, discutindo uma série de itens dentro dessa. Na quinta-feira à noite, nós faremos uma reunião online, porque o Ângelo está no Pará. Então, essa é uma questão, porque daí nós já teremos retornado também em agosto do ENCOB, então vamos juntar todas essas contribuições para fazer essa oficina o dia todo, com a sociedade civil, com representantes de municípios, discutindo a questão de planejamento hídrico e planejamento urbano dentro da visão de governança das águas. Então, é um projeto nosso e, quem sabe, né, vocês podem estar contribuindo também, tá bom? Muito Era essa bom, informação que eu queria trazer. Eu não conhecia esse yoga, não. Muito bom.
E depois, Você Eleusa, só... conhece o OGA? Não, não conhecia, não conhecia. Eu vou saber mais sobre. E depois, É o Eleusa, Observatório de Governança das Águas. É muito interessante, eles fizeram uma apresentação para nós, e foi interessante. O professor André, que é o nosso vice-presidente, gostou da ideia, e todo o pessoal, e aí pediram que eu ajudasse na coordenação dessa oficina. Então, nós teremos na quinta-feira à noite nosso primeiro encontro, assim, para começar a desenhar como será essa oficina, qual material que iremos utilizar. Então, toda a contribuição é importante. Mas procure Observatório de Governança das Águas, OGA, ok? ótimo. Mande um abraço para o André, viu? O André é meu amigo, só que a gente não se vê faz muito tempo. Tá bom, falo sim, vou falar sim. Obrigado. Gente, mais alguma questão? Todo mundo cansou. Tá, é o seguinte, gente. Então, essas notas de aula vão estar sendo disponibilizadas para vocês, como a gente já falou. A gente amanhã, hoje, a gente ainda tinha um trecho que a gente teve as falas iniciais, a abertura do nosso curso aqui. A gente teria uma parte ainda de para começar a discutir já, né, as medidas aí de iniciar a discussão de medidas de conservação do solo e água, mas a gente vai fazer isso amanhã, tá? E deixa eu só ver o chat aqui, gente, peraí. Joia. O Amarildo já disponibilizou aí a lista. E, e aí, gente, então fica a questão da apostila, depois vocês vão receber uma apostila aí provisória, e eu já expliquei, né? E é isso. Amanhã a gente está nos encontrando novamente aqui às 2 da tarde. E agora eu estou conhecendo um pouquinho mais vocês, eu também estou vendo a dinâmica para a gente poder, então, amanhã fazer outro esquema aí, vamos ajeitando até e fechando um esquema ótimo para a gente aí, tá bom? Durante esses dias que a gente vai estar junto. Hoje foi o primeiro, a gente tem mais 7 dias juntos aí, gente. É isso. Muito obrigado pela a paciência e atenção. A gente viu temas básicos hoje, a gente agora vai cada vez mais agora entrando na questão de conservação de água e solo e também nos temas aí de saneamento rural, etc. Tá? Outros temas aí. Valeu, gente. Sim, Diego, a gente vai trabalhar com todas, práticas de manejo de conservação água e solo, mecânicas, edáficas, vegetativas, a gente vai estar discutindo aqui, tá? Ou pelo menos iniciando a discussão para a gente fazer mais discussões em conjunto, tá? Joia, gente. Valeu aí. Até amanhã, então. Vamos encerrando aí. Muito bom. Ricardo, Oi, Renan. oi, só tirar uma dúvida. Amanhã é o mesmo horário, né? Mesmo horário, Renan, 2 da tarde. Tá. E Todos aí, os dias, assim, 2 da tarde. todos os dias, né? Tá bom, então. E aí, Renan, eu apresentei, depois eu te mando. Você tem o programa do curso, os conteúdos? Eu recebi Essas, por e-mail, mas não tem conteúdo. Deixa eu ver aqui. eu Acho que apresentei tem hoje no sim. começo do curso, mas vocês vão receber. E aí, Tá. mas essa semana são os conceitos básicos, né? Essa é a ideia. Ah, não, eu recebi as orientações gerais só. Ah, Eu não tá. tenho Mas conteúdo, vai não. estar, Tá? o pessoal da Ana vai disponibilizar agora esses slides, e aí eu ou eu vou colocar lá eu vou ver, agora eu vou colocar lá também, né? Mas aí, nessa semana, então, são os conceitos básicos para a gente poder, na semana que vem, os 4 dias são para discussão do produtor de água. Tá bom. Isso. Valeu aí, gente. Tá. Boa tarde. Oi. Aí são as questões básicas da lista aí, gente.
Jean. Oi, professor. Oi, O Maria Jean, Emília. tudo Ele bom? tá... Tudo bem? O Maria Jean, Emília, será que eu posso botar lá nos arquivos do Teams e eu colocar essas aulas já? Essas slides, acredito que né? pode. Acredito que pode sim, Tá, que aí professor. eu já deixo pro pessoal lá. O pessoal tá acessando, né, o Uhum, Teams lá. Tá, eu vou tentar fazer isso agora, então. tá bom. Tá, joia. Obrigado, Obrigada. Maria Emília.